Ex-Combat no The Best Fighters 2013, aqui no ginásio da Universidade Estadual do Ceará. Conversar agora com o professor doutor Heraldo Simões, o senhor é o titular da cadeira de Educação Física, né, professor? Isso. Aqui eu ministro a disciplina de lutas no curso de Educação Física e também sou coordenador de uma especialização em artes marciais, esportes de combate e lutas. Então nós estamos sempre divulgando as lutas, os eventos, né? Aqui o professor Sazinho nos solicitou aqui o ginásio para realizar esse evento dele aqui. Nós estamos sempre apoiando o que a gente pode apoiar as lutas aqui no estado do Ceará. E até que a Universidade Estadual do Ceará está saindo na frente, porque poucas universidades mantêm. Geralmente tem um foco muito grande no judô, na capoeira. O jiu-jitsu aqui, ele tem alguma cadeira ou ainda não? Estão pensando nisso? Aí como é que funciona, né? O curso de Educação Física, a disciplina de lutas, sempre foi muito tradicional. Certo. Então, se o professor era da área de judô, ele ministrava o conteúdo de judô. Do karatê, o conteúdo do karatê. Quando nós assumimos essa disciplina aqui, nós chegamos com uma proposta diferente de trabalhar os jogos de luta, que é o que o aluno de Educação Física vai usar na escola, e trabalhar as lutas de uma forma geral, mas principalmente envolvendo karatê, judô, o jiu-jitsu e a capoeira, que são as 4 modalidades mais praticadas no Brasil. Sim. E, professor, além o professor, o formando em Educação Física, ele sai daqui, vamos dizer, ele vai poder ser um preparador físico na parte da luta. O técnico, aquela pessoa que quer atuar como um técnico, como tem no UFC, por exemplo, você tem lá o técnico do José Aldo, você tem o técnico do Anderson Silva. A universidade pode ajudar em alguma coisa? Tem que aprofundar aquilo. O que o senhor pensa disso aí? O aluno, por exemplo, ele vai fazer a disciplina de lutas, ele não vai sair com a capacidade de poder ministrar aula de karatê, de judô, não. Ele vai entender as lutas, no futuro ele pode ser um preparador físico, ele pode ser também um personal de algum lutador e tal. Nós temos após a faculdade, nós temos a pós-graduação, que aqui nós temos o nosso curso de especialização em lutas. Então ele tem disciplina de psicologia, de treinamento, de fisiologia, todo esse lado. É óbvio que para ser técnico, você deve ser especialista em alguma luta. Sim. Então, o faixa preta de judô, de jiu-jitsu, de karatê, o praticante, o mestre de capoeira e tal. Então isso vai poder contribuir com ele, a formação que nós oferecemos vai contribuir com ele. Mas para formar um técnico, ele necessita dessa especialidade. Isso a universidade não pode proporcionar. Ele já vem com essa especialidade e aqui nós vamos trabalhar outros aspectos. A fisiologia, preparação física, a pedagogia da luta, a didática, esse tipo de coisa. Estou aproveitando que estou conversando com o senhor, fiz uma pergunta até... Por quê? No Rio de Janeiro, o CREF, ele resolveu se meter na luta. Então vamos dizer, você para ser professor de jiu-jitsu, você tem que ter o CREF. No caso assim. Aí eu fiz essa pergunta ao senhor, porque para alguém que tem sua categoria explicar exatamente as diferenças. O formando em Educação Física, ele sai qualificado na preparação física e ele tem os jogos de lutas, aqui no caso específico da universidade, para nas escolas de 1º e 2º grau, ele poder atuar ali, vamos dizer assim, no modo geral, uma clínica geral. Agora, especificamente, o senhor mesmo, como profissional qualificado, acho que tem que ter uma formação profunda, que aí sim é um faixa preta, que vem daquele ensino tradicional milenar, que é o que o Brasil herdou disso, aqui, até hoje, que são os professores de jiu-jitsu, judô, capoeira e etc. Isso, na verdade... Essa briga ela já acontece há algum tempo, né, entre o Conselho Federal de Educação Física e os praticantes não só de luta, mas também de dança e de yoga, né? São as três situações que o CREF ainda está resolvendo. Alguns estados já ganharam liminares quanto a isso, outros não. Nós poderíamos criar cadeira específica de cada... Olha, vamos exigir, mas então vamos criar uma cadeira específica de jiu-jitsu, uma de judô, uma de capoeira, e cada formando... Ele escolheria isso ou como pós-graduação, porque na graduação acho que não dá tempo, né, professor? É muita coisa. Não dá, ele tem, por exemplo, na graduação ele tem 4 anos para se formar, com um monte de disciplina. Quem luta sabe, por exemplo, eu sou faixa preta de karatê, então você tem que passar aí pelo menos 5 anos treinando para chegar à faixa preta. Às vezes 8 anos, né? 8 anos, dependendo da modalidade. Então, não é a graduação que vai lhe dar essa possibilidade. Eu comparo muito que existe uma diferença entre o professor de Educação Física, que conhece a luta, a parte da fisiologia, do treinamento, ele vai poder contribuir muito com isso. Mas tem aquela pessoa que praticou a luta a vida inteira,
que chegou a uma faixa preta, que tem conhecimentos específicos de karatê, de judô, de jiu-jitsu, que pode contribuir também. Tem que se chegar a um acordo. Eu acho que o professor de educação física, ele tem que ser preparado, na minha opinião de leigo. Ele na preparação física, eu acho que ele é o profissional mais indicado, vamos dizer. E na parte técnica do jogo, que eu falo, do jogo. Ó, você vai ali, você vai passar a guarda aqui, aí sim. Agora, o ideal é que todo mundo fizesse uma graduação superior para não arriscar nas academias você ter um profissional desqualificado. Seria ótimo que todos os professores de luta no Brasil inteiro pudessem fazer educação física. Não podendo, eu acho que futuramente tem que se chegar a um acordo, e os conselhos, tanto federal quanto os regionais, podem oferecer capacitações. Uma pós-graduação, uma coisa... Isso, alguma coisa assim que a pessoa possa depois adentrar mais às questões específicas da educação física. Eu acho meritória a preocupação do CREF, que é o seguinte, vamos tentar proteger o cliente, que é aquela criança que está numa academia, mas também a gente não pode ignorar o ensinamento milenar, que isso foi passando, isso foi em todas as profissões. Medicina era assim antigamente, o direito era assim, né, as próprias artes, as letras, inclusive a comunicação. Agora chegou o momento que a sociedade evoluiu, nós temos que criar cursos superiores, mas vamos ver se a gente consegue evoluir, né, professor? O Conselho tem uma preocupação muito interessante. Pode ter certeza que o Conselho não quer fazer reserva de mercado, ele quer o bem para a sociedade e tal, né? O Conselho lançou, quando a profissão foi regulamentada, a situação dos provisionados. Então, quem comprovava que ministrava aula de lutas, tinham 3 anos de comprovação, sim, com a academia, com carteira, com o que fosse, ele receberia uma carteira de provisionado do Conselho de Educação Física. Então, muitas pessoas receberam essa carteira. Hoje, algumas pessoas estão ministrando aula de luta sem ter formação em educação física, e é como nós estamos conversando. Isso é uma questão política, uma questão uma questão social, que a gente precisa conversar sobre isso, debater. Precisar debater durante muitos anos para chegar a uma conclusão. Professor, obrigado por ter dado esses esclarecimentos para a gente. Queria elogiar aqui o trabalho da universidade, esse ginásio está em muito bom estado. Né, eu viajo o Brasil inteiro, o meu próprio estado do Rio de Janeiro não tem um ginásio assim à disposição, e parabenizar também a universidade por estar colocando isso à disposição do esporte, das federações, para que aconteça um evento dessa magnitude aqui. O The Best Fighters é um evento tradicional, já está na sua 8 anos, já está na sua 8ª edição. É a 8ª, sim? 8ª edição do The Best Fighters. Então, quer dizer, a Universidade Estadual abraçar esse projeto para o jiu-jitsu é muito bom. Tá bom, professor? Tá legal. A UES tem um interesse muito grande também em estar promovendo, principalmente nós do curso de Educação Física, promovendo o esporte, que a juventude possa seguir esse caminho, que é um caminho que todos nós sabemos, que só proporciona o bem, né, desvirtua de outros caminhos não interessantes, e é um caminho que a UES está sempre apoiando. Professor, obrigado aí. Paulo Jesus no The Best Fighters, Jiu-Jitsu, aqui no ginásio da Universidade Estadual do Ceará.